Olá para você que acompanha o Jornal Brasil Agora, a primeira edição, aqui na nossa Rádio Brasil Campinas. Estamos chegando para mais uma entrevista do dia e hoje o nosso assunto é política. Nós vamos falar sobre a formação de novas lideranças nesse movimento todo que nós temos acompanhado nos últimos anos no Brasil, muitas críticas à categoria da classe política, mas principalmente a busca de um caminho mais construtivo para que essas lideranças possam ser formadas. E sobre isso, hoje, nós temos a satisfação de receber o Rodrigo Matsumoto, que é diretor de operações do Renova BR, um dos movimentos que tem sido mais proeminentes nessa formação de novas lideranças. Rodrigo, seja muito bem-vindo, muito obrigado por conversar com a gente aqui na Rádio Brasil. Olá, Kevin. Olá a todos os ouvintes da Rádio Brasil. Um prazer para o Renova BR, um prazer para mim estar aqui. Estou à disposição para tirar todas as dúvidas sobre a instituição, sobre o nosso processo seletivo e sobre o nosso programa de formação. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Eu queria começar perguntando, na verdade, recapitulando a história de vocês, né? Como é que surgiu a ideia de criar o Renova BR? Kevin, o Renova BR ele surge em 2017, né, exatamente um ano antes das eleições, em outubro, né, quando o nosso fundador, o Eduardo Mufarrege, junto com um grupo de amigos, mas principalmente pessoas insatisfeitas ali com aquele momento da política e tem uma ideia de criar algo, né, para fomentar, para incentivar, para motivar boas pessoas a participarem da política. Entre várias ideias que se apresentaram à mesa, a ideia que se fortaleceu, que ganhou, né, um status de possível, né, de provável, foi a ideia, né, de criar uma escola de formação de lideranças políticas, né? Então, logo ali em novembro, o Renova já lança seu link ali para fazer um pequeno cadastro, né, um processo seletivo bem simples, e nós tivemos 4.000 inscritos. Quando esse número aparece para esse grupo de pessoas que estava de uma maneira bem incipiente, né, quase que informal, criando uma instituição, a responsabilidade veio, né? Então, logo ali, né, novembro, dezembro, se inicia esse processo de seleção, mas também começa a se criar um curso, realmente, né, se estruturar uma formação à época de 200 horas aula. E desde o início, se pensando sempre, né, como que a gente pode ensinar a essas pessoas se tornarem uma liderança política, construírem uma campanha barata, eficiente, próxima das pessoas e, que é o que tem mais aqui dentro do Renova, aprenderem políticas públicas baseadas em dados e evidência. Então, hoje no Renova, a gente mantém essas três linhas de formação, logicamente, hoje com uma outra roupagem, com uma plataforma premium, né, que é o LSM, que a gente utiliza para poder estar passando para os nossos alunos o conteúdo. A gente faz atividades presenciais também, mas o nosso forte é treinar essas pessoas que nunca antes pensavam, né, em participar da política e tem aí uma vontade, né, uma iniciativa, seja um ano antes das eleições, seja no ano das eleições, está se aproximando e se candidatando. Então, pelo que a gente consegue entender, o movimento ele acaba surgindo de um anseio popular, né? Mas a pergunta que muitas vezes as pessoas se fazem é se existe algum movimento por trás do Renova, algum incentivador desse movimento, dessa atividade toda que vocês realizam de formação, né? Perfeito. O principal incentivador, motivador, né, a pessoa que liderou o Renova foi o Eduardo Mufarrege, né, o Eduardo Mufarrege, né, e esse grupo, né, de empresários, pessoas da sociedade civil, pessoas ligadas a causas de saúde, educação, assistência social, que se envolveram no projeto desde o início, né, construíram e apoiam, dão suporte à instituição até hoje. Então, o Renova, ele recebe, né, acho que é isso, registrar aqui, né, doações de pessoas físicas, né, então nós vivemos por meio de doações. Vale reforçar que o nosso curso é integralmente, totalmente gratuito. Então, o Renova hoje formou mais de 2.200 pessoas de maneira totalmente gratuita, fazendo formações tanto para as eleições gerais, deputados, senadores, governadores, e também para as eleições locais, vereadores e prefeitos. Rodrigo, a gente sabe mais ou menos como política, para a maioria das pessoas, e aqui eu trago apenas uma constatação do que a gente acaba percebendo, né? Acabou sendo Perfeito? um assunto meio criminalizado, né? Existe até um termo que se utiliza, a antipolítica, pessoas que renegam de todo jeito conscientização, qualquer tipo de movimento de formação
para a política. Como é que vocês se posicionam em relação a esse movimento antipolítico? O Renova ele vem trazer ideia nas suas formações sempre da boa política, né? Nós aqui estamos batendo um papo, estamos conversando, as pessoas estão nos ouvindo. A gente pode não perceber, às vezes, né, Kevin, mas a gente está fazendo política, né? De certa forma, quando a gente passa uma informação, um conteúdo, né, a gente está fazendo educação, a gente está fazendo imprensa, a gente está fazendo saúde de muitas formas, tudo isso é política. Então, o Renova não vem de maneira nenhuma para negar a política, muito pelo contrário, para reafirmar a política da sua melhor forma. A gente entende, né, que o nosso papel, né, nesse universo da boa política é formar boas lideranças. Essas lideranças elas podem entrar no Renova, né, diretamente aí se candidatar e se eleger, mas muitas dessas pessoas podem também optar por seguir um caminho público, como é o caso dos nossos alunos muitas vezes. Hoje, 30% de toda a nossa base alumni ou está eleita ou está em cargos públicos relevantes, decidindo a vida das pessoas. Então, nunca é negar a política, pelo contrário, é reafirmar da melhor maneira. No nosso caso, fazendo uma boa formação. A gente teve no passado recente até um programa de televisão que foi muito conhecido, fazia um tipo de blitz dentro do Congresso Nacional, lá em Brasília, né, para falar de um exemplo aqui que todo mundo conhece e que batia muito nessa tecla de problema de formação do político, não apenas para cumprir a sua função no poder legislativo, mas também de formação, de repente, intelectual, da preparação para lidar com os problemas administrativos do país, né? Quais seriam os principais problemas dos políticos, né, que vocês aí do Renova BR identificam e que o movimento de vocês ajuda a suprir, a resolver essa lacuna, né? O mais interessante é que quando esse político ele já chegou lá, então ele tem um mérito de ter feito uma campanha, ter proximidade com as pessoas, ter conseguido levar a sua mensagem, ter alcançado uma posição extremamente importante, né, um tomador de decisão responsável por fiscalizar e legislar, na maioria das vezes, que são os nossos deputados estaduais, federais e vereadores. Né? Então, existe um mérito muito importante, interessante a respeito da figura política que deve ser extremamente valorizado. Agora, ao ponto dos caminhos, das temáticas específicas. Por exemplo, saúde, educação, assistência social, isso é o mais padrão, né, Kevin? Entretanto, a gente tem agora outros tipos de conhecimento, seja a questão da biodiversidade, economia de baixo carbono, as reformas que sempre estão ocorrendo por aí, reforma tributária, administrativa, né? Agora a gente está passando aí por períodos de entendimento de como a gente pode melhorar a máquina estatal. Esse tipo de conhecimento, ele não é um conhecimento padrão. Isso a gente não aprende na escola, muitas vezes a gente não aprende nem na universidade. E o Renova ele gosta também, né? A gente também faz esse papel de passar informações e construir formações para os políticos eleitos, certo? Então, existe, não é bem um problema, existe uma responsabilidade em fazer um bom projeto político e se tornar vitorioso, e existe um outro lado, que é de procurar aprender sobre outros assuntos. Onde procurar sobre outros assuntos? O Renova ajuda isso, ele dá essa oportunidade, independente do tipo de lacuna que um político pode vir a ter de entendimento de matemática, a gente procura sempre trabalhar os temas mais em evidência. No começo desse ano, em 2022, por exemplo, o Renova BR proporcionou um encontro, né, onde estavam presentes mais de 160 pessoas e 57 parlamentares em Brasília. Foi a primeira instituição a discutir a reforma tributária com o secretário especial da temática, o Bernardo Api, em Brasília. Então, esse tipo, né, de formação extra que o Renova proporciona, que é o que a gente chama de formação para mandatos, é como a gente pode ajudar todos os políticos a melhorarem a sua performance para além dos nossos alunos da nossa formação inicial. Como você mencionou aqui no começo da nossa entrevista, né, o Renova ele surgiu em 2017, 2018 nós tivemos eleições gerais, aquela famosa eleição para a presidência da República, depois nós tivemos 2020 eleições municipais, mas em meio àquele contexto todo de pandemia, 2022 eleição geral de novo, e agora está chegando aí 2024, eleição municipal. A gente falou aqui de muitos exemplos, né, do cenário nacional, a política que é feita lá em Brasília. Do ponto de vista dessa política municipal regionalizada, o Renova BR também tem um movimento de formação. Como é que vocês se movimentam? Perfeitamente, Kevin. Contando só, né, o nosso histórico de 2019 e 2020, onde nós tivemos 44 mil inscritos e 2.100 alunos. Destes,
1.826 formados pelo Renova, tá? Dessas pessoas, 1.050 resolveram se candidatar e nós tivemos 153 eleitos. Hoje, a nível municipal, o Renova conta, né, com um número um pouco até maior que esse que eu te falei, porque os suplentes também ascenderam. Então, hoje a gente tem 141 vereadores, 12 prefeitos, 2 vice-prefeitos e um prefeito interino, né, porque nós estamos tendo uma eleição suplementar em Brusque, por exemplo, né, então o presidente da Câmara ascendeu. Então, hoje o Renova tem esse quantitativo de pessoas no mundo municipal. O nosso curso a nível municipal, agora de 2023, ele vai contar com uma carga horária de 150 horas. Então, Kevin, todo mundo que está nos ouvindo aqui agora, até o dia 28 de julho, por exemplo, pode participar da nossa formação a nível municipal. Pode se inscrever num processo simples, feito integralmente, né, as etapas descritivas ali pelo WhatsApp, e depois vão para a banca virtual. Né, e depois a gente tem uma série de outros tipos de análise que a gente faz internamente para garantir as questões relativas à idade e à ficha limpa. Mas o Renova, nessas 150 horas de formação para agora, 23 e 24, vai oferecer 90 horas virtuais com os maiores especialistas em todos os tipos de temáticas públicas no Brasil e 60 horas presenciais, inclusive com trabalho, que a gente fala, né, trabalho mão na massa. É exercício para ganhar o diploma do Renova, necessariamente fazer uma ação social, seja a reforma de uma praça, uma campanha de doação, aulas, né, para pessoas que necessitam de algum conhecimento a nível social. A gente organiza os nossos alunos em prol da sociedade e a gente verifica, através desse tipo, seja de aula teórica ou prática, a condição que eles têm de participar de um processo eleitoral. Então, todo mundo que quiser participar, né, que tiver a vontade de ser político, pode se inscrever hoje por meio do WhatsApp. Né? Posso falar aqui o número, Kevin, para todo mundo se inscrever? Por favor. 11 4004 2688. Repetindo aqui, pessoal, 11 4004 2688. Qualquer brasileiro ou brasileira que tenha aí, né, 18 anos ou mais pode se inscrever no programa do Renova BR e ser um dos nossos alunos para se capacitar para se candidatar a vereador ou a prefeito. Bacana. Rodrigo, já caminhando aqui para o final da nossa conversa, nós tivemos aí uma fala que eu achei muito interessante que você falou, tudo é política, né? Diversas formas de atividade, de interação no nosso dia a dia são um fazer político, né? E muitas vezes eu vejo uma insatisfação com o cenário político. Nós falamos aqui sobre antipolítica numa das perguntas anteriores, e muito focado no cenário nacional, mas pouco se reflete sobre a importância que nós temos, por exemplo, em votar bem nas eleições municipais, em fazer uma fiscalização. O que poderia ser feito do ponto de vista da conscientização, da sensibilização das pessoas para que elas começassem realmente a prestar atenção no seu bairro, na sua cidade e assim, né, do micro indo para o macro, ter uma consciência sobre como a política realmente funciona e é importante, né? Perfeito, Kevin. A sensação que a gente tem às vezes, né, é que a gente não tem caminhos para participar. Né? Então, vou falar aqui alguns pontos que a gente, né, ensina os nossos alunos a lembrar a população. Né? Toda vez que a gente entra numa repartição pública, ou a gente está no ônibus, ou a gente está em alguma fila de banco, ou em alguma fila de um serviço público, a gente às vezes vê um adesivo escrito ouvidoria, às vezes tem um símbolo, né, de uma orelhinha. Aquilo ali talvez seja o primeiro degrau de participação. Né? E eu estou falando de uma participação não só de uma reclamação, mas possivelmente de um elogio ou de uma sugestão. Então, quem está nos ouvindo aqui já passou por algum lugar que tem esse número de telefone, geralmente é um 0800, ou são 3 números, a gente pode participar da política inicialmente, quando o poder público abre alguns caminhos de comunicação. Existe uma segunda camada de participação que hoje, né, tanto a imprensa quanto as redes sociais nos possibilitam um espaço muito interessante, que é da gente expressar os nossos posicionamentos e opiniões. Né? Então, a gente pode ligar para um órgão de imprensa, né, como, né, uma rádio, um canal de TV, né, ou às vezes, né, algo que passa nas redes sociais, né, tudo mais, um canal no YouTube, que seja, e tem um aspecto também ou de elogio ou denunciante. E através das redes sociais a gente também expor algo negativo ou positivo. Agora, existe uma camada, assim como a primeira,
mas num terceiro nível que é bem institucional, que é conversar com os nossos representantes. E aí a gente tem dois tipos de representantes, os eleitos e aqueles que passaram num concurso ou estão designados para uma posição pública. Os eleitos a nível municipal, os nossos vereadores principalmente, e lógico, prefeito ou a prefeita. E os servidores públicos também, né, que estão ali a serviço da população para estar recebendo, seja um questionamento, uma orientação, uma demanda da sociedade. Logicamente, eu vou puxar a sardinha aqui para o lado da política eleitoral, Kevin, mas fica aqui o incentivo de vocês procurarem os seus atuais representantes na Câmara dos Vereadores e reportarem as questões dos seus bairros, dos postos de saúde, das escolas, fazerem eles entenderem que vocês querem de fato participar. Agora, eu também não posso deixar aqui, Kevin, né, de entender que várias pessoas fazem isso 1, 2, 3 vezes e às vezes não tem uma resposta certa. Se essas pessoas estiverem ainda indignadas, mesmo passando por todos esses caminhos, acho que está na hora de se inscrever no Renova BR e ocupar uma posição no legislativo do seu município, ou pelo menos participar desse processo político, entender o que é um partido, entender os caminhos para chegar lá. E nós do Renova estamos à disposição para isso. Rodrigo, para a gente arrematar aqui a prestação de serviço para a pessoa que está nos ouvindo, né? Vocês vão ter um curso de formação focado em eleições municipais, mas quais são os canais de contato para o pessoal conhecer o trabalho do Renova BR? Nossas redes sociais, no geral, @renovabr, certo? Né? Nosso site, www.renovabr.org, www.renovabr.org, e para quem já quer se inscrever de uma vez, sem passar por nenhum link, entrar diretamente no WhatsApp, no 11 4004 2688. 11 4004 2688. Você passar pelo processo seletivo do Renova BR, terá acesso a mais de 150 horas sobre, né, ética, integridade na política, políticas públicas, negociação e diálogo, o papel do vereador e do prefeito, finanças públicas, entre, né, diversas questões sobre como montar uma campanha barata, eficiente, próximo das pessoas e se construir como uma liderança local. É isso que o Renova entrega, Kevin. E essa formação é gratuita? Totalmente gratuita. Totalmente gratuita. Isso que é o mais legal. A gente faz um esforço enorme para a gente conseguir doações, certo? Para que a gente possa oferecer esse ano, possivelmente, aí 2.500, 3.000 vagas para quem quiser se candidatar. Hoje, tá? Contando aqui uma informação de dentro da casa, tá, Kevin? Nós já ultrapassamos os 18 mil inscritos. Então, nós estamos muito felizes, mas queremos muito mais inscritos aqui para que a gente possa fazer uma seleção representativa, diversa, com todas as regiões do Brasil participando aqui do nosso programa e que essa mistura, né, consiga fornecer o máximo de aprendizado na troca de experiências aos nossos alunos. É muito legal, Kevin. Tem plataforma de ensino, tem grupo no WhatsApp, é um jeito de aprender muito interessante. Muito bem, nós conversamos aqui hoje com o diretor de operações do Movimento Renova BR, o Rodrigo Matsumoto, nessa conversa muito elucidativa sobre conscientização política e também caminhos de formação de lideranças políticas. Nós que estamos às vésperas aí de um processo importante, as eleições municipais do ano que vem. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado pela sua gentileza, pela sua atenção com a Rádio Brasil Campinas hoje. Muito obrigado, Kevin. Muito obrigado mais uma vez a todos os ouvintes da Rádio Brasil de Campinas, e a Escola de Formação Renova BR está à disposição de todos vocês. Obrigado.